Oi, eu sou a Cindy e hoje vamos falar um pouco sobre o chipset da AMD. A plataforma mainstream é a M4. O socket dessa plataforma tem o mesmo nome, ou seja, também se chama M4. E os processadores suportados aqui são o Athlon e o Ryzen 3, 5, 7 e 9. Dentro dessa plataforma, em cada série de chipsets lançados, existem 3 chipsets diferentes. Existe a série 300, 400 e 500. E dentro desses modelos existem o básico, A, B, intermediário e o X, entusiasta. Para montar a nomenclatura, ela começa com uma das letras e depois o número de série do chipset. E aí temos a dezena, 20 para A, 50 para B e 70 para X. Na série 500, por exemplo, existe A520, B550 e X570. Em relação ao overclock, os chipsets que liberam essa opção são a B e o X. Apenas os chipsets de entrada que não liberam essa opção. Mas o que os chipsets definem dentro do nosso setup? Definem a quantidade de vias PCI Express, a geração dessas vias PCI Express, a quantidade e versões das portas USB e quantidade de portas SATAs, opções de RAID, possibilidade de overclock no processador e o suporte aos processadores. A quantidade de vias PCI Express é o que vai definir quantos dispositivos diferentes podem ser conectados e qual velocidade eles podem operar. Quanto maior a quantidade de vias, mais dispositivos, e quanto maior a geração de PCI Express, mais rápidos podem ser esses dispositivos. Quais são esses dispositivos que me refiro? Desde placa de vídeo, placas de expansão, porta SATA, slot M2, entre outras opções. Quando se tem uma quantidade maior de vias PCI Express, por exemplo, é possível ter mais slots M2, trabalhando em PCI Express 4.0 X4. Em relação às portas USB, aqui a questão são dispositivos externos que serão conectados. E quanto mais portas USBs nós temos, mais dispositivos. Quanto mais recente for a geração, mais rápida será a transferência de informações entre o PC e os dispositivos. Lembrando que algumas versões de USB são energizadas também. As portas SATA vão definir a quantidade de HDs de 3,5 polegadas e SSD de 2,5 polegadas SATA que podemos utilizar. Lembrando que a quantidade de dispositivos também vai liberar opções de RAID. A RAID 0 é de desempenho, a 1 é de espelhamento e a 10 é a utilização da 0 e da 1 simultaneamente. Para você utilizar a RAID 0 ou a 1, você vai precisar de pelo menos 2 dispositivos e para utilizar a 10, precisará de 4 dispositivos conectados. Como comentei anteriormente, os chipsets de entrada em cada série, os A, não liberam a opção de overclock. Os outros, todos têm a função desbloqueada. Um ponto interessante de se comentar aqui é que estamos falando nesse vídeo sobre chipset e seus recursos. Mas, quanto mais entusiasta for o chipset, mais robusta será a placa-mãe. Se compararmos duas placas-mães do mesmo fabricante, da mesma linha de produtos, mas com o chipset B550 e o X570, por exemplo, a placa com o X570 terá um VRM mais preparado para o overclock. A placa em si terá melhores opções de dissipação de calor. Por mais que ambos os chipsets liberem a função de overclock, aqui entra a diferenciação das placas-mães. E agora um dos pontos que mais causam dúvidas: suporte dos processadores. Existe uma tabela de suporte que a AMD disponibiliza como guia básico, mas essa tabela é basicamente requisito mínimo. Mas o que isso significa? Que os fabricantes precisam, no mínimo, dar aquele suporte, mas eles podem dar suportes extras em modelos de placas-mães específicos. Um modelo assertivo para você nunca ter dúvida é sempre olhar a página do produto no site do fabricante. Lá vai estar descrito os processadores suportados. E quando forem lançados novos processadores, é lá na página do produto que você vai verificar também as atualizações de BIOS para que a sua placa-mãe passe a suportar os novos CPUs. Mas se fisicamente todos os processadores são sockets AM4, por que não dar suporte a todos de uma única vez? Primeiro porque não faz sentido uma pessoa que tem uma placa-mãe A320 querer colocar um Ryzen 9 da série 5000. Existem tecnologias que o Ryzen 5000 tem que não haverá suporte na A320, porque simplesmente quando foi lançada a A320, aquela tecnologia não existia ainda. Então é sempre bom manter uma coerência de tecnologia entre os seus dispositivos. Outro ponto é que não há espaço na memória da BIOS para tantos processadores, então o mais inteligente é selecionar os que mais fazem sentido e manter o suporte a eles. Inclusive, já aconteceu de a pessoa atualizar a BIOS da placa-mãe e perder suporte ao processador que ela tinha, pois na atualização foi adicionado suporte a determinados CPUs e retirado outros. Então preste atenção nas atualizações caso o seu setup seja mais antigo. Então é isso, vou ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e até o próximo vídeo.